vivemos um momento de crise política e nesse cenário muita gente está se perguntando: será que meu voto de fato significa alguma coisa? E será que para nós, cidadãos, existe política além do voto? E o Conexões vai tratar desses assuntos hoje com a Camila Romero Lameirão, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais. Olá, professora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer. E também com o professor Robinson de Sá Almeida, que é cientista político, assim como a professora Camila, e também professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá, Camila. Prazer. Prazer é nosso. Queria começar com uma pergunta mais aberta, mais genérica. O que é democracia? E no Brasil, esse conceito ele é frágil? A gente pode dizer que a nossa democracia é frágil? Queria começar com a professora Camila. Bom, como é que a gente pode iniciar essa discussão? Na teoria política, o conceito de democracia, ele não tem um sentido, um significado só. Existem várias perspectivas, abordagens para conceber esse conceito de democracia. De uma maneira bem elementar, a gente pode entender que a democracia é a formação de um governo por meio da votação. Votação direta ou indireta, né, a depender do sistema de governo. E o eleitor, ele tem a possibilidade de escolha do seu representante, seja para cargos no executivo e no legislativo. Acredito que tem autores que vão além desse conceito elementar, básico de democracia. Eu posso citar um, que é o Robert Down, que é um autor, um cientista político norte-americano, bastante consagrado nas ciências sociais, em particular na ciência política, e ele tem duas maneiras de conceber a democracia, que é por meio da ideia de participação, que participação significando a possibilidade do voto, da população ter direito ao voto, e da inclusividade, da competitividade, desculpa, no sentido daqueles que participam também poder divergir as suas ideias em termos de partidos, em termos de manifestação de ideia na arena eleitoral e política. Então, a gente pode entender, a grosso modo, democracia por essa perspectiva, mas desde já adiantando que não tem um sentido único, não tem um significado único. E a questão da nossa democracia brasileira, nós estamos passando por algumas situações, não digo críticas, mas de tensão institucional, tensão política. Por enquanto, embora o cenário possa parecer bastante tenso, crítico no sentido mesmo da divergência, da aguda divergência política que existe, eu acredito que ainda estamos numa normalidade institucional. Professor Robinson? Concordo. A gente, quando fala em democracia, tem diversos conceitos. A gente pode pensar em termos filosóficos, um conceito mais exigente, mais ambicioso, seja num sentido etimológico de governo do povo mesmo, ou um sentido normativo que pede a realização de alguns ideais que, na verdade, são ideais que podem orientar a luta política pela realização de algumas coisas, mas que talvez nunca vão se concretizar plenamente. Então, nesse sentido, num sentido filosófico mais exigente, nenhuma sociedade pode se satisfazer e dizer que é plenamente democrática. Sempre está aquém, mesmo aquelas que a gente admira mais, né? Por serem mais justas, com renda, com menor desigualdade de renda e com maior nível de educação, de acesso a bens culturais, enfim. Mesmo as sociedades que a gente admira mais estão aquém de certos ideais para os quais quer caminhar. Então, nesse sentido, são democracias ainda em construção ou ainda fracas, se a gente quiser usar esse conceito de democracia mais exigente. Mas não é disso que vai tratar a nossa discussão aqui, se a gente quer tratar do voto, da nossa conjuntura, do processo eleitoral, da importância da participação, né, nas instituições representativas e tal, e como a gente se relaciona com o governo. Então, para a gente vai ser útil
a gente se ater a essa perspectiva que a professora Camila colocou agora, isto é, como é que a gente pode construir algumas instituições políticas que sejam capazes de fazer com que o governo seja definido a partir de um processo em que a população tenha um grau significativo, e aí a teoria vai ter que especificar como é que é esse grau significativo, mas algum grau significativo de participação na escolha das pessoas que vão tomar decisões de governo. Professora Camila, como eu disse no início, muita gente se questiona do quanto vale mesmo o voto, se o voto é algo que consegue alterar o jogo político. Você acha que votar faz sentido na nossa democracia, que as pessoas devem acreditar nesse conceito? Sim, de forma assertiva, eu acredito que o voto ele é um instrumento importante, principalmente principalmente para a composição do legislativo. Se fala muito pouco disso. A tendência é a gente abordar o voto para o executivo, para os cargos do executivo, como de presidente, governador e prefeito. Mas o legislativo também é muito importante. As discussões, as políticas públicas e qualquer outro tipo de discussão que se faça no legislativo, até mesmo o equilíbrio que esse poder faz frente ao executivo, no sentido de revisar as proposições de leis, de estabelecer mudanças naquilo que foi enviado, é muito importante. Mas o que a gente observa, talvez de forma mais precisa no século XX, isso não é uma realidade só do Brasil, de qualquer democracia, como o próprio professor Robinson fez menção, é que o voto ele se tornou um dos instrumentos de vocalização das demandas populares ou de algum tipo de reivindicação frente ao governo. O que a gente observa são vários instrumentos, a gente pode no decorrer do programa tratar mais disso, mas são vários os instrumentos que concorrem ao voto numa sociedade contemporânea, né? Bom, nosso tempo está chegando ao fim, daqui a pouco eu passo a palavra para o professor Robson para ele falar também do valor do voto. E você continua acompanhando a gente com esse debate no 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir a discussão pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta com o debate sobre democracia e o valor do voto. Estamos recebendo no nosso estúdio Camila Romero Lameirão e também Robinson de Sá Almeida, ambos cientistas políticos e professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Professor Robinson, queria que o senhor falasse também dessa questão do valor do voto e também em relação ao grande número de pessoas que vota nulo ou vota branco. Qual que é o significado disso também para entender a democracia no Brasil? Então, eu acho que eu vou fazer eu vou dar uma resposta fazendo um raciocínio assim meio provocativo. O valor do voto é muito pequeno, mas é muito importante. Porque se você pegar o voto em si como um ato isolado, ele realmente tem um valor muito pequeno. Se eu vou à urna ou se eu viajo e justifico, não vai, vamos ser sinceros, não vai fazer diferença no resultado da votação. O meu ato individual, ele tem o valor de ser apenas um voto dentro de milhões, né, de um conjunto de milhões de cidadãos, de eleitores que vão à urna naquele dia. Porém, a gente não deve pensar no ato eleitoral, no processo eleitoral e mais amplamente no processo democrático, como estávamos definindo no bloco anterior, com um processo de formação do governo que conta com a participação da sociedade. Então, a gente não pode reduzir isso apenas ao ato de votar. O ato de votar e o processo todo envolvido, o processo de
discussão na sociedade, de apresentação de propostas, de educação das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos, de mobilização de correntes de opinião favoráveis ou contrárias a uma determinada ideia. Todo esse contexto é de extrema importância e o ato de ir à urna e votar e digitar o número da sua preferência é apenas a culminação desse processo todo, né? Então, esse processo, pensando no contexto mais amplo, é de extrema importância. Não é apenas ele que constitui todo o processo democrático. A gente tem a necessidade, o processo democrático, a vida da sociedade, a vida de uma sociedade madura, livre e que procura discutir os seus rumos para melhor, requer outras ações, requer participação e tal, e não apenas a representação, não apenas o voto, mas a participação não exclui o voto e a representação. Então, continua sendo um ato de extrema importância. Professora Camila, o professor falou desse processo todo eleitoral, da participação política. Parece que as pessoas têm voltado a falar mais de política com essa crise, com todos os acontecimentos desde 2013, desde as manifestações. Isso pode interferir diretamente no processo eleitoral desse ano? Pode ser decisivo para a escolha do voto das pessoas, essa polarização entre campos divergentes dentro da política brasileira? Sem dúvida. A percepção que a gente tem, nós que acompanhamos, seja como professor ou cientista político, vocês da imprensa, é de que está havendo uma mobilização maior em torno da política, interesse em acompanhar o que se passa, em discutir, em ter uma opinião sobre isso, a população de maneira geral. Isso, eu acredito que se revele na votação, as pessoas, os eleitores estejam mais atentos, acompanhando, buscando informações sobre quem vai votar e talvez posteriormente à eleição acompanhando o mandato desse político que for eleito. Eu acho isso importante, mas a gente também verifica uma mudança na própria iniciativa de algumas pessoas, de alguns grupos, de participar de fato da política em termos eleitorais, de se candidatar, de se lançar e possivelmente conseguir um mandato e exercer um cargo político. Então, essa intensa manifestação política que nós estamos observando, eu acredito que está se manifestando na iniciativa de voto, de se dar mais valor a isso, no sentido de acompanhar quem são os candidatos, estudar mais, estudar as funções que cada um exerce como mandatário, seja no legislativo ou seja no executivo, e também do outro lado do balcão, que é no sentido das pessoas também se candidatarem a cargos, pessoas que não tinham interesse há anos atrás ou não se viam com essa perspectiva de se lançar na política e vão se lançar com algum propósito de mudança, de reformar o sistema político ou reformar um conjunto de políticas públicas em que acredita. Professor Robson, o senhor concorda com a Camila? Eu concordo. O que a gente vê mais superficialmente é um desgaste, um aparente desgaste da política para a opinião pública, na opinião das pessoas em geral. Mas eu diria que a gente vê mais um desgaste dos políticos, da imagem dos políticos, que não é nada boa, e coloque-se nisso de instituições políticas, dos partidos, do Congresso e tal, e mesmo do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, mas não tanto da política em si. Ao se envolverem na discussão, as pessoas, na avaliação sobre a qualidade dos políticos, sobre se a decisão do Supremo aqui ou ali foi acertada ou não, foi técnica ou foi por interesse político escuso, né, etc. Se aquele político é corrupto ou não, se foi preso com justiça ou não,
se tem que ser condenado, por que não está sendo condenado, já que o outro foi condenado e o outro... Ao se envolver nessa discussão, as pessoas estão se envolvendo na política, estão considerando importante se envolver na política. Então, elas estão valorizando, e eu acho que, guardadas as devidas proporções e apesar dos pesares, esse processo todo tem sido um processo positivo de amadurecimento para a sociedade brasileira. Então, acho que sim, tem se valorizado a política e, quem sabe, tem um impacto positivo, seja nas eleições ou num contexto mais amplo de desenvolvimento da democracia brasileira. Bom, nosso tempo está novamente chegando ao fim, a gente vai para um intervalo agora. Enquanto isso, você pode mandar seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta com o último bloco. Nós estamos conversando sobre a democracia e o valor do voto com a Camila Romero Lameirão e com Robson de Sá Almeida, ambos cientistas políticos e professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Camila, vou começar esse último bloco com você. Recentemente, uma pesquisa diz que no Brasil deveriam haver só 2 partidos que eles já representariam aí o que a maior parte dos nossos partidos representam. E nós temos dezenas de partidos e às vezes propostas que não são muito claras, um sistema que parece meio confuso. De que forma que isso interfere na participação política do cidadão e também na hora dele votar? A pessoa consegue definir entre esse grande número de partidos aquele que mais a representa? Em relação a essa pesquisa, eu acho interessante o debate que ela suscita, no sentido de mostrar como as demandas ou interesses ou manifestações ideológicas da sociedade podem se dividir, serem classificados em 2 grupos diferentes, apenas 2 grupos. Só que ela é uma pesquisa, ou esses resultados apontam, ou a interpretação que é dada a esse resultado é mais no sentido da busca da governabilidade. Porque há um debate dentro da ciência política de que menos partidos facilitaria a governabilidade, traduzindo como o êxito na relação entre os 2 poderes, entre executivo e legislativo. O governo conseguiria aprovar as suas propostas, haveria mais cooperação, coordenação entre os 2 poderes. Então, menos partidos é um cálculo mais razoável para esse resultado. Agora, dentro da ciência política também, há o entendimento de que menos partidos também significaria menos representação. Eu não acredito que os interesses da sociedade, as suas manifestações, se reduzam a 2 partidos. Eu acredito que a existência de diversos partidos é, de algum sentido, mais representativo, mais democrático, no sentido de canalizar as demandas. De fato, a perspectiva de se governar ou de um poder ser composto por 30, 20 partidos é algo realmente que tem que ser pensado e tem que ser analisado realmente a razão de existência de tantos partidos. Temos partidos pequenos que são bastante significativos do ponto de vista do seu enraizamento, da sua conexão com a população, e temos partidos que são criados com algum propósito de formar coligação, bancada junto ao governo, seja ele estadual ou federal. Então, eu acredito que também da parte do eleitor caberia um estudo, um aprofundamento, a busca de informações sobre realmente cada partido, o que eles significam. Se no decorrer do tempo, no exercício de um mandato, esses partidos têm uma representação interessante no ponto de vista desse eleitor, se são partidos que vocalizam demandas ou estão ali de apoio ao governo. Acho que tanto do ponto de vista do eleitor como do funcionamento das instituições, há que haver um debate maior sobre esses partidos. Mas, em termos gerais, eu acredito que mais partidos significaria, em algum sentido, mais representação, mas também isso leva a um problema da governabilidade, né, que é o que a pesquisa, em certo sentido, aponta. Professor Robson? A gente tem uma ciência política, como a Camila colocou, essa ideia.
Mas eu penso ligeiramente diferente, não em dois polos, em que a gente teria em um polo menos partidos e mais governabilidade e menos representatividade, e no outro polo, no oposto, menos governabilidade, porque muitos partidos, muito fragmentado, a gente teria menos governabilidade e mais representatividade. Eu penso um pouquinho diferente disso. Realmente, se a gente tem menos partidos, a gente tem mais condições de entendimento entre executivo e legislativo e mais condições de governabilidade. E se temos muitos partidos, menos condições de montar uma base, uma coalizão sempre frágil e tal, menos condições de governabilidade. Porém, quanto à representatividade, eu acho que você colocou na sua pergunta um ponto sensível. Se a gente tem poucos partidos, e acho que é o problema que nós concordamos nessa interpretação da pesquisa, se temos poucos partidos, o problema de representar a diversidade da sociedade, de interesses, de necessidades, de posições, a gente tem um problema aí. Então, poucos partidos, se a gente coloca uma camisa de força bipartidária, a gente tem pouca representação. Agora, não significa que quanto mais partidos no extremo oposto, a gente vai ter mais representatividade. Porque a gente chega num extremo tal, que a gente tem no Brasil hoje em dia, que com tantos partidos, a gente cai nesse problema que você colocou, Camila, que o eleitor não consegue identificar mais o que está acontecendo. E a gente tem tantos partidos porque o nosso sistema eleitoral, lista aberta, coligações enfim, alguns temas técnicos, grandes magnitudes no nosso sistema proporcional e tal, permitem a proliferação de partidos e muitos candidatos que se colocam na campanha. Então o eleitor olha para aquilo e tem um mapa muito nebuloso. Então, eu tenho a ideia de que não é quanto mais partido, mais representação. Então, a gente teria uma representação, uma boa representação num certo meio termo aqui, num multipartidarismo moderado. E eu acho que, quanto a isso, tem boas perspectivas, porque o Congresso Nacional aprovou, vamos ver se não muda, né? Mas para as eleições de 2020... E para o futuro, né, com regras de transição, aprovou regras que vão acabar com as coligações e uma certa cláusula de desempenho que vai restringir o acesso de partidos nanicos a recursos de financiamento e tal. Vou deixar a Camila só um comentário final, pertinente ao que o professor Robson está falando. Nós temos dois tipos de partido. O partido eleitoral, que ganha representação, o partido parlamentar, desculpa, que ganha representação e vai exercer cargos no legislativo. Temos o partido eleitoral. O partido eleitoral, que se apresenta na eleição, ele é uma oportunidade do eleitor escolher qual ele se identifica mais e então votar. Não quer dizer que necessariamente esse partido vai reunir os votos necessários para exercer cargos no legislativo. Então, a existência de muitos partidos na eleição, no momento da eleição, pode ser interessante sim para a escolha do eleitor, mas não necessariamente vai fazer representação e chegar ao parlamento, ao legislativo. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Acho que a gente poderia ficar mais vários blocos falando sobre política e sobre as eleições. Queria agradecer, Camila, obrigada pela presença novamente no Conexões. É sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigada também, professor Robson, por estar de novo com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado, professora Camila. É um prazer também. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Conexões termina aqui e a gente continua falando de política em vários outros programas até as eleições de 2018. E você pode acompanhar o nosso programa também pelas redes sociais e pelo nosso site. Eu te espero no próximo episódio.